Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui nas ruas do Cajuru para contar a história de um bairro que vocês sempre pediram. Mas antes de a gente mergulhar na história desse bairro, que é importantíssimo para a gente conhecer a história da cidade, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, já considere ser membro do canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Primeiro, a gente precisa dizer que o Cajuru é um bairro bastante popular e populoso. Tem aí mais de 100 mil habitantes. E a sua história remete a um lugar que a gente já comentou em outros vídeos aqui no Curitibando, e quem é mais antigo aqui no canal vai saber. Antes eu quero só contar para vocês que, ó, meu guarda-chuvinha aqui a postos, porque hoje choveu bastante aqui na cidade, vários temporais, como tem acontecido nos últimos dias, no último mês, né, na verdade. E, enfim, 23 graus hoje, agora 10 para as 6 de sábado, e vamos bater perna. Então, como eu comentei com vocês, o Cajuru, ele nasceu da Fazenda Cajuru, que compreendia bairros que hoje são o Jardim Botânico, o próprio Cajuru, o Jardim das Américas, Cristo Rei, Uberaba, Jardim das Américas, como eu comentei, e que era tinha uma extensão territorial bastante grande, bastante importante. E uma coisa interessante, Cajuru significa boca de mata ou entrada da mata em tupi. Por quê? Porque era aqui que fica na realidade, o caminho de Tupava, que é uma trilha criada ali no século 17 pelos índios, um pouco antes da criação da Fazenda Cajuru, e que leva até Morretes. Ele era a primeira ligação, por assim dizer, aqui da região da capital paranaense até o litoral do estado. E por que é importante a gente dizer isso? Porque essa região acabou sendo muito povoada por conta dessa fácil ligação, então, com o litoral do estado. E a Fazenda Cajuru, como a gente comentou, ela foi depois dividida em diversos bairros, em diversos outros terrenos. E no século XIX, a gente precisa lembrar que ela surgiu no século XVII, no século XIX, ela então tem uma parte comprada pelas freiras da Ordem de José de Chambéry. E o que é feito ali? O Colégio Cajuru e o Orfanato São José. Essa compra pelas freiras foi bem importante para o desenvolvimento do bairro e ajudou nesse processo de povoamento e também de uma criação de um espaço mais residencial. Então ele deixa de ser um espaço agrícola, de pastagem e tudo mais, e começa a se tornar um espaço de residência. Lembrando que o caminho de Tupava era a rota principal, foi por muitos anos a rota principal até o litoral do nosso estado. Conta para mim se você conhecia essa história. Aproveita e já deixa o teu like e a tua inscrição também aqui no canal. Afinal, são coisas que você só descobre aqui no Curitibando. Depois, ali no século XX, chegam os padres palotinos, em 1930. E eles também ajudam a povoar aqui a região, sendo bem importantes para o desenvolvimento do Cajuru, sobretudo a partir da década de 1950. Por quê? Porque aí sim se dá a consolidação do bairro, que coincide ali com a modernização e a expansão territorial de Curitiba. Quem já assistiu os nossos outros vídeos vai lembrar que a partir da década de 40, Curitiba deixa de ser uma
capital provinciana e começa cada vez mais a se modernizar e a se transformar em uma metrópole. A gente precisa pensar no plano Agache, depois o plano diretor também, que vai surgir bem mais adiante, mas que é um resquício ainda dessa modernização. Recentemente a gente fez um vídeo também sobre a verticalização da cidade, em que a gente explica como as décadas de 40 e 50 foram importantes também para que Curitiba deixasse de ser uma cidade térrea e começasse a se expandir para o alto. Só que isso, claro, nas áreas mais residenciais, nas áreas mais centrais. Nas áreas residenciais, Curitiba vai se expandir para onde? Para aquilo que antes era uma região rural. Não à toa, como a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal, hoje Curitiba não tem mais área rural. O que não significa que não tenha propriedades rurais, mas dentro sempre do perímetro urbano. Isso também é bem importante de a gente frisar. Então, com a chegada dos padres palotinos, a gente tem esse desenvolvimento maior da cidade, essa expansão daqui da região e a subdivisão do Cajuru em duas vilas. Uma que é a Vila Centenário, que é onde a gente está passeando agora, e a outra que é a Vila Oficinas, também bastante famosa aqui na região. Então, muita gente inclusive conhece essa região aqui como Vila Centenário ou Centenário e às vezes inclusive se esquece de que aqui é parte do Cajuru. Mas olha só que legal, ali ó, bem ali, tem uma plantação que eu acho que é uma plantação de milho. A gente falando em área rural e eu encontro isso aqui no nosso caminho. É das grandes surpresas e claro, das belezas que a gente encontra passeando e batendo perna por Curitiba. Olha só, ali está a BR-277, ali também a fábrica da Coca-Cola. Então, a gente também está muito próximo do centro. Ó, a gente vai agora na rua Lourival Wendler, acho que Wendler. Então, como a gente pode ver, ele é um bairro ainda bastante térreo. Eu pego esse gancho do vídeo em que a gente falou sobre a verticalização de Curitiba, então se você não assistiu, sugiro que você assista. E aqui ainda é uma espécie de reduto de casas, olha só que legal, que acaba sendo importante em termos também de expansão da nossa querida Curitiba. Então tem essas duas divisões entre Vila Centenário e Vila Oficinas. Em 1975, como a maioria dos bairros existentes até então, o Cajuru é oficializado como um bairro de Curitiba. Lembrando também que Curitiba tem apenas, e leia esse apenas entre aspas, 75 bairros. Então muitas coisas que a gente se refere como bairro de Curitiba, na verdade são vilas. Ah, eu moro no Centenário, no bairro Centenário. Você mora no Cajuru, na Vila Centenário. Só para a gente fazer também essa parte que é bem interessante de a gente entender um pouco mais sobre a nossa cidade. Então, a partir também ali dos anos 80, 90, existe, claro, um expansionismo de Curitiba. Aqui também se torna um bairro cada vez mais populoso, hoje está entre os mais populosos da cidade, e um bairro também muito bem servido, como a gente vai ver ali na frente, por uma região de comércio. Tem a Rua da Cidadania do Cajuru, existe um mini mercado municipal também na rua, muito próximo à Rua da Cidadania, o que faz com que você muitas vezes não precise também se deslocar até a região central da cidade para resolver
as suas questões burocráticas, às vezes questões também de comércio, e dentro daquela noção que a gente fala sobre Curitiba, dessa descentralização dos serviços e, claro, dessa acessibilidade que a gente comenta. Então ali a partir da década de 2000, o bairro também começa a se expandir mais e você passa a ter essa maior oferta de serviços e de comércio e tudo mais. E como a gente pode ver e faz parte daquilo que é de praxe aqui em Curitiba, a gente tem também, olha só, bastante área verde. Inclusive tem o Parque dos Peladeiros aqui na região do Cajuru, que é um parque bem importante. Ele é um complexo esportivo, na verdade, e que é bem importante como essa também descentralização do lazer que a gente sempre comenta aqui no canal. Olha só. Aqui mais um pouquinho. É uma região também com bastante sobrados, né? E material de construções e tal, enfim, aquilo que a gente sempre fala em relação à acessibilidade e você ter tudo na sua mão. Então, o Cajuru é uma opção interessante de bairro popular, porque como a gente pode ver, olha só, boa parte dele é asfaltada, tem toda a região de comércio que a gente vai chegar agora. Só dar mais uma mostradinha para vocês. Toda essa região de comércio, que faz também uma maior facilidade para o nosso dia a dia. A gente chegou a passar em outro vídeo aqui pelo Cajuru, numa outra região, e agora a gente passeia aqui pela região do Centenário, chegando inclusive aqui no terminal do Centenário. E olha que interessante, aqui na Rua Filipinas, não é terminal do Cajuru, é terminal do Centenário. Muitas coisas, muitas identificações do bairro se dão pelo nome da vila e não pelo nome oficial do bairro. Olha só. Já deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre como andar de ônibus aqui em Curitiba, que quem sabe a gente não apronte um para vocês em breve. Está na nossa lista. Só preciso saber se vocês querem. Então aqui o terminal do Centenário. Quem assistiu ao nosso vídeo já ali do Pinheirinho, viu que o terminal do Pinheirinho é realmente muito grande. Esse aqui é um terminal menor, mas que te dá acesso a inúmeros outros. Você sai daqui, por exemplo, vai para o Boqueirão, vai para outras regiões também. Vamos passear aqui um pouquinho nessa rua principal para mostrar para vocês a questão de infraestrutura de comércio, como a gente comentou. Ó, farmácia. Ali atrás, mercado. Mais farmácia, lojas de móveis, elétricos e tal. Então, olha só, às vezes você precisa comprar uma geladeira e não precisa nem ir para a região do centro. Conta para mim também qual é o teu bairro favorito aqui de Curitiba. Qual é o bairro que a gente mostrou que é o teu bairro favorito, aquele bairro que mora no teu coração. Às vezes as pessoas comentam, vocês só vão nos bairros nobres, o que não é uma verdade, porque a gente passeia em todos os bairros e nem sempre os bairros que a gente vai, por mais arrumadinho que eles sejam, eles são necessariamente bairros nobres, eles são muitas vezes bairros mais antigos e tradicionais.
como é o caso do Cajuru, que é um bairro bastante tradicional e bem importante para a história de Curitiba, como a gente já viu, e também para a história do nosso estado. Afinal, como a gente pode perceber, por muito tempo, um dos grandes e mais importantes acessos ao litoral do Paraná ficava aqui na região do Cajuru, que era o caminho de Itupava. Isso mostra como a história de Curitiba e a história dos bairros estão conectadas também com a história e com o desenvolvimento do nosso estado, inclusive do Brasil, como por exemplo é o caso do Porto de Antonina, que a gente já mostrou aqui no canal, a história de Antonina, a gente já visitou a cidade e que teve um dos 4 portos mais importantes do Brasil por muitos anos. Ou seja, o mate, a erva mate saía daqui, ia pelo caminho ali pela Estrada da Graciosa para a região do litoral e depois, claro, era transformada em matéria-prima a ser levada para a Argentina, Uruguai, e é por isso que existe o ouro verde. Ouro verde é a erva mate, caso você não saiba. Olha só. E aqui a gente vai chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, como a gente também gostou de produzi-lo. E deixa aqui nos comentários que outro bairro de Curitiba, que outro assunto você gostaria de ver aqui no Curitibando. Afinal, como a gente sempre fala, o canal é feito para vocês, então a opinião de vocês é muito importante pra gente. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite de praxe para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Aproveita também e faça parte da nossa comunidade no WhatsApp, porque lá também tem muita coisa nova e interessante para vocês, tá certo? Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!